Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual período que você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo ao nosso 9º episódio do A Que Curso Chegamos, esse projeto sensacional aí da Coordenadoria de Comunicação Social da Unicentro, que estamos aí nos nossos 25% já dos cursos da Unicentro concluídos. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de chamar ele, Lucas Gomes Timóteo, para dar para mostrar sua cordialidade aqui no nosso programa. Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez no nosso 9º encontro. Agradeço a Vossa Senhoria por essa bela introdução. Olha, eu fico muito grato aí por você me agradecer, então ficamos todos agradecidos. Obrigado, Lucas, pela grande participação aí. Vitor Tel, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem está ouvindo a gente. É um prazer imenso sempre estar aqui. E hoje a gente vai saber como fazer uma pera em forma de banana, é isso? É isso mesmo, então daqui a pouco nós vamos passar a receita aqui para vocês. E também representando aí o curso de Engenharia de Alimentos, gostaria de chamar a professora Cristina Zanetti para dar o seu bom dia, sua boa tarde, seu boa noite. Professora, seja bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Parabéns pela criação do podcast. Então, aí para conversar um pouquinho sobre o nosso curso de Engenharia de Alimentos. E também representando os professores aí da instituição, convido o professor João Manuel para dar sua cordialidade, mostrar sua cordialidade no nosso episódio. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Olá, pessoal. Como a professora Cristina falou, é um prazer gigantesco estar aqui para falar desse curso. Mas eu também fiquei curioso, não sei fazer essa transformação que o colega mencionou ali da pera na banana. Vamos ver se aprendemos até o final. O Vitor tá vendo muito Discovery Channel, daí ele tira essas coisas aí, a gente não entende muito. Rafaela Eduarda representando as alunas do curso, as alunos, os acadêmicos aí da graduação de Engenharia de Alimentos, seja bem-vinda. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? É um prazer estar com vocês, agradeço o convite por estar participando. É um prazer imenso falar sobre esse curso que a gente tanto ama, então espero que seja bem bacana e bem proveitoso para todos nós. E também representando os acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos, a Grazi. Olá, Grazi, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês e muito obrigada desde já pelo convite. Pera em formato de banana nunca vi, mas melancia quadrada talvez a gente possa conversar sobre isso, viu? Melancia quadrada, o que você tem para falar sobre isso, Vitor Tel? Você tá curioso? Cara, não é que eu tô curioso, é que os problemas do Kiko foram resolvidos. A bola quadrada do Kiko, pra que pensar coisa melhor que isso? Uma melancia quadrada? Cabe bem mais fácil na geladeira, né? Isso, bem mais fácil guardar na geladeira. Bem certinho. Isso aí é pra quem tem preguiça de cortar a melancia aí pra guardar na geladeira, né, Lucas Timóteo? Eu acho que é mais fácil de dividir também a melancia. Uma melancia quadrada é mais fácil, você consegue dividir bem certinho. Quando você vai cortar a melancia, nunca sai É mais fácil melancia. Calcular o volume em partes iguais para cada pessoa. Uhum. Então vamos lá. Mas chega de bobagem aí, pra você que tá chegando agora, caiu de paraquedas agora no nosso projeto, saiba que o Vitor Tel é campeão em piada ruim, então pedimos desculpa pra qualquer pessoa que tá ouvindo aí, mas ele às vezes se supera nas piadas, então hoje ele disse que tá afiado, né, Vitor? A gente tem um desafio, né? Cada episódio ser um pouquinho pior. Eu acho que eu tô pior que o último. Ah, então tá bom, então. Mas então vamos falar agora de dados, né? Antes de começar o nosso bate-papo, gostaria que Lucas Gomes Timóteo falasse um pouco sobre o curso de Engenharia de Alimentos da Unicentro. Então, o curso de Engenharia de Alimentos, ele é ofertado no campus CDTEG, em Guarapuava. Funciona em período integral, aulas manhã e à tarde. A duração dele é de 5 anos. E a cada ano, a Unicentro oferece 32 vagas no vestibular, 4 vagas no PAC e 4 vagas pelo SISU, totalizando 40. Desde a sua primeira turma de formados, lá em 2002 até o ano de 2020, a Unicentro já formou 317 engenheiros. Lembrando que o ano letivo, né, de 2020 acabou agora em maio, então já contando com esses últimos formados. De acordo com o sistema acadêmico da Unicentro, a gente tem atualmente, até 2020, 99 alunos matriculados. Esse é o panorama atual do curso. E pegando como base esses dados aí, agora a nossa primeira pergunta do nosso bate-papo aqui.
para os professores, o que faz um engenheiro de alimentos? Então vamos lá, o profissional, o engenheiro de alimentos, ele é o profissional responsável pelo processo de produção dos alimentos, desde a etapa lá de seleção das matérias-primas até a distribuição do produto pronto para o consumidor. O engenheiro de alimentos, ele cuida das etapas de fabricação, desenvolvimento de produtos e equipamentos, métodos de conservação, transporte e embalagem, garantindo produtos seguros e com qualidade para o consumidor. Então, nós temos uma grande variedade de produtos e alimentos processados que estão no nosso dia a dia, e o engenheiro de alimentos, ele é o profissional responsável pela produção desses produtos. Os colegas não vão me deixar mentir sozinho, né? Mas essa é uma brincadeira que a maioria já ouviu, a questão da ponte de macarrão, né? Se você falar com todos os alunos de engenharia de alimentos, alguém já sofreu esse bullying. Que engenheiro de alimentos faz ponte de macarrão. E pasmem vocês ou não, nós fazemos muita coisa, menos isso. Então, como a Cris falou, nós temos várias áreas de atuação, e aí é até bastante complicado você falar sobre isso hoje, falar sobre áreas específicas, uma vez que nós temos as empresas buscando profissionais multidisciplinares. Então, claro, nós temos o engenheiro de alimentos indo para a área de qualidade, indo para a área de desenvolvimento de produtos, de projetos, mas nós também temos engenheiros indo para outras áreas. Eu gosto sempre de mencionar o exemplo das fintechs, né? São empresas, startups da área financeira que acabam recrutando engenheiros pela capacidade de solucionar problemas e entre outras habilidades que nós desenvolvemos durante o curso. É isso aí. E agora eu queria saber da Rafa e também da Grazi, o que levou, o que despertou o interesse de vocês duas na área de engenharia de alimentos? Primeiro eu queria saber como que vocês ingressaram no curso, se foi pelo próprio vestibular, se foi por outro processo seletivo, SISU, PAC, e o que despertou esse interesse na área? Bom, eu entrei no curso pelo vestibular da Unicentro. Eu entrei no ano de 2017, nosso primeiro ano, eu e a Graça somos da mesma turma, com um pezinho no 5º ano aí. É uma coisa interessante também de falar, complementando a fala do professor João e da professora Cris, que é uma coisa que a gente ouve muito, se não a vida toda, o que é um profissional de engenharia de alimentos. Não é tipo nutrição, né, que todo mundo acha que é algo bem semelhante, como a professora Cris explicou, é algo bem mais abrangente, totalmente diferente, né? Mas o meu interesse pelo curso, ele começou bem cedo, bem nova. Alimentos foi uma área que sempre me despertou interesse, assim como a área das exatas, matemática, física, química, sempre era algo que eu gostava. E aí eu tentei unir o útil ao agradável e pesquisando bastante sobre o curso, conversando com pessoas já formadas e, enfim, trocando experiência. Eu fiquei mais interessada ainda pelo curso, e aí quando eu fiz o vestibular e ingressei, foi uma realização, assim, porque era algo muito mais do que eu tinha imaginado. Então foi algo que eu sempre tive muita vontade, e eu sou 100% satisfeita no curso que eu escolhi, e é isso. Se eu falar pra vocês que eu nasci querendo ser engenheira de alimentos, eu tô mentindo, né? Quando você é criança, você quer ser, sei lá, professor, essas coisas aí. Então, eu não nasci pensando nisso, né? O interesse veio bem depois, assim, eu tenho uma prima que é formada pela Unicentro também, e pelo interesse por essa parte, assim, de alimentos, eu conversei com ela, entendi um pouco melhor como funcionava tudo isso, porque eu não tinha ideia nenhuma do que fazia, eu não sabia, não tinha ideia, sem noção alguma. Conversei com ela, compreendi de fato que contemplava a área, então resolvi testar, prestar vestibular, né? Eu entrei na universidade pelo PAC, então foi pelo Programa de Avaliação Continuada, né? E desde então estou muito realizada com o curso que eu faço, me descobrindo cada dia mais. É um curso muito abrangente que envolve tanto você saber gerenciar uma empresa, como você ser inovador em relação a novos produtos, em relação a diversas coisas. Então, acho que é isso. E olha só, foi bacana você mencionar essa questão de infância, né, que toda criança tem um sonho. O sonho do Lucas era ser cantor, e ele tinha a playlist aí preparada de Sidney Magal. Ele queria ser cover do Sidney Magal, né, Lucas? Com certeza, Sandra Rosa Madalena nas cabeças.
E aproveitando nesse ritmo de Sandra Rosa Madalena, Lucas, por que você não traz? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas uma curiosidade aí é quanto ganha um engenheiro de alimentos. Então, traz para nós aí essa curiosidade. Então, vamos lá, é bem, como os professores falaram, é bem abrangente. O salário mínimo profissional de engenheiro de alimentos, ele diz que uma jornada de 6 horas é 6 salários mínimos. Isso está previsto em Lei 4.950, de 66. Uma jornada de 8 horas equivale a 8,5 salários mínimos. A média salarial do engenheiro de alimentos é uma profissão, a média de salário é acima de R$3 mil para iniciante, R$10 mil para cargos intermediários e até R$20 mil no auge da carreira. Isso segundo o site Guia da Carreira. Daí ele elenca aqui várias funções que o profissional pode atingir, né? Como diretor de engenharia, que varia de 25 mil para mais, diretor de operações, gerente de projetos, gerente de melhorias, pesquisa e desenvolvimento, todos eles com salários acima de 6, 7 mil reais, alguns chegando a 50 mil reais. Então, lógico que isso depende da localização, né, de onde a pessoa atua, da empresa, da função, da experiência, vários fatores influenciam, mas eu diria que até agora, dos cursos que a gente entrevistou, é a melhor média salarial. Aleluia, arrepiei, que esse salário venha, viu? Ai, essas horas que eu penso, puta, escolhi a área errada, né? Mas não tem problema. E, professores, eu queria saber aqui quais são as ramificações, por assim dizer, da profissão. Então, o engenheiro de alimentos, ele pode atuar tanto na área da indústria, né? Quanto também na área da pesquisa. A gente tem engenheiros de alimentos atuando em órgãos de fiscalização, no processo de construção de legislação de alimentos, na área de consultoria, na área de marketing, na parte de assistência técnica. Nós temos engenheiros de alimentos atuando também na docência, né? A gente, né, no meu caso, a gente tem engenheiros de alimentos que seguem fazer mestrado, doutorado, estão nessa área de pesquisa, institutos do governo. Então, a gente tem um leque muito grande aí de oportunidades para os engenheiros de alimentos, né? Como a gente comentou anteriormente, já foi bastante reforçado, né? O curso de engenharia de alimentos, ele é um curso multidisciplinar. Então, explicar um pouquinho como que funciona nosso curso, né? Nos 2 primeiros anos, a gente tem disciplinas que são básicas a todos os cursos de engenharia, né? Então, quem gosta de matemática, de física, de química, né? Vai se identificar com os cursos da área de engenharia. A partir do 2º, do 3º ano, a gente começa com as disciplinas mais específicas e são disciplinas profissionalizantes, né? Como, por exemplo, microbiologia de alimentos, bioquímica, análise sensorial, controle de qualidade, e várias tecnologias que a gente tem, tecnologia de bebidas, tecnologia de grãos, tecnologia de produtos carnes. Então, são todas disciplinas que fazem parte do nosso curso, além de disciplinas da área de gestão, como, por exemplo, administração, economia, que fazem o suporte, então, para a formação do acadêmico de engenharia de alimentos. É bem dentro disso que a Cris falou, e até eu gostaria de mencionar alguns detalhes. Foi falado ali com relação à gestão, e quase que, via de regra, o engenheiro vai, no decorrer da carreira, para um cargo de gestão. Ele vai entrar lá como um analista, como um assistente, mas faz parte do percurso, da jornada do engenheiro chegar em cargos de supervisão, direção, gerência, né? Então, essa parte da gestão de pessoas, gestão de conflitos, é muito importante. Além disso, existem especializações, tanto na área de alimentos, mas também que trazem uma outra habilitação para o profissional, né? No meu caso, eu tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho, e isso faz com que abra mais caminhos para nós na engenharia de alimentos, porque acaba sendo um profissional difícil de encontrar, porque você tem... a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho pode ser feita por qualquer engenheiro. Obviamente, os engenheiros, um engenheiro civil vai ter mais know-how para falar da área de construção civil, ao passo que o mecânico, a parte de mecânica. E aí essa parte de alimentos mesmo fica um pouco pobre, faltando profissionais. Então são áreas que são especializações que tornam o engenheiro de alimentos
ainda mais habilitado, assim como pós-graduações do tipo gestão de projetos, que é algo bastante procurado por alunos e também por empresas atualmente de diversos ramos. Isso faz com que a gente fique ou tenha mais habilitações ainda no mercado de trabalho. Eu queria perguntar um pouco sobre o que eu já vi, né, do curso de vocês, que eu achei bem interessante, que é a parte de análise sensorial, que acho que vocês têm um laboratório que os estudantes fazem teste cego para ver a textura do alimento, sabor, cheiro, tudo isso, né? Sem saber marca, sem nada. A análise sensorial ela é uma disciplina, né, do nosso curso. A análise sensorial ela é muito empregada no desenvolvimento de novos produtos, né? Porque, como o Lucas falou, né, o sabor, a textura, o aroma do alimento impactam muito, né? São atributos muito importantes. Então, a gente tem vários tipos de testes sensoriais que são aplicados, né? Teste de comparação, teste triangular, teste cego. Então, muitas vezes quem já passa lá pelo CDTEG já participou, né, de uma análise sensorial lá nas cabines. Então, nosso curso ele tem essa questão de ele ser um curso bastante prático, né? A gente tem várias disciplinas que envolvem tanto a teoria quanto a aplicação prática, né? A análise sensorial é uma dessas disciplinas que tem esse caráter. A análise sensorial é uma área muito interessante, assim, né? Porque muitas vezes a gente passa muito tempo desenvolvendo uma coisa ali, né? E você não sabe ao certo se aquilo para você tá ótimo, você desenvolveu. Mas a gente não entende muitas vezes como que o consumidor vai se comportar a partir disso. E a análise sensorial, ela vem aí para dar essa resposta pra gente. A gente realiza diversos testes, assim, muitas vezes, para o consumidor ver se ele sente diferença em algum teste, assim, por exemplo, da Coca para Pepsi. E a partir daí, muitas vezes, a gente consegue selecionar alguns provadores, né? A partir desses testes, para ir para testes mais avançados, mas é uma área muito interessante. Eu gostaria de deixar o convite a todos que quiserem participar disso, claro, quando a gente voltar numa situação normal, né, que nós possamos aglomerar, porque é uma coisa muito interessante. Você acha que você consegue identificar aromas e sabores, mas eu convido vocês a participar, porque você vai ver que você conhece. No meu caso, eu conheci o café só. O resto, passei batido. Então, vale o teste. Na minha graduação, no último ano, fizeram um teste cego de Coca e Pepsi. Mas daí eles sacanearam, porque eles colocaram Coca em todos os copos e falaram qual que é Pepsi. E, assim, eu lembro que para mim tava igual. Mas como eles falaram qual que é Pepsi, eu falei que um era, e não era, né? Vocês já pensaram em quem pegou Covid e perdeu o paladar e o olfato? Como é que faz daí? Que é o meu caso. Foi o meu caso também, né? Eu também perdi. Mas o meu não voltou. Não voltou nada ainda, Lucas? Nada ainda. Nada, o meu já voltou. Então, no teu caso, Lucas, você não ia passar no teste inicial, que é um teste de triagem que a gente tem, né, na análise sensorial, né, de seleção de participantes, de provadores, né? A gente tem testes dos gostos básicos, né? E depois tem um teste de odor. Muita gente acaba não passando, né? Não passando essa fase de recrutamento por conta disso, de não detectar os sabores básicos e também não detectar os principais odores que a gente encontra em alimentos. Então, você, infelizmente, Lucas, ia ser descartado do nosso painel nesse momento. Parabéns, Lucas! Conseguiu. Olha só, Lucas, a vantagem é que você pode comer qualquer coisa que você não gosta, que não vai ter gosto. Olha aí, ó. Uma vantagem. Sim. Eu tô provando tudo que eu não gostava. Até melancia, que eu não gosto, tô comendo agora. Mas já tá balanceando aí a alimentação. Quadrada ou redonda? Quadrada ou redonda? Quadrada, redonda, triangular. Tudo que vier, nós estamos experimentando. Queria fazer uma pergunta sobre melancia. Aquela melancia... Não, é que esses tempos eu passei no mercado, tipo uma melancia amarela no mercado. Isso é fruto dos trabalhos dos engenheiros de alimento ou é algo natural? Aí, Vitor, a gente tem que deixar para o pessoal lá da agronomia. Essa não é muito uma atribuição do engenheiro de alimentos. Isso a gente passa para os nossos colegas engenheiros agrônomos aí.
E aquela batatinha aquela frita com a batatinha carinha, fria- aquela é muito boa. É, Muito boa, Lucas. essa aí. Essa é a nossa atribuição, essa deixa com a gente. Mesmo a melancia quadrada ali, né? Na verdade, ela é cúbica. Eu não sei dizer assim com certeza se foi da engenharia de alimentos, mas seria uma atribuição, porque uma das razões pelas quais foi feita aquela melancia daquela forma é para otimizar o transporte. Vocês falaram ali no início, mas é a realidade. Ela toma muito espaço e ela é difícil de transportar com segurança, mantendo qualidade. No formato cúbico, consegue levar mais e sem estragar. E agora eu tenho uma pergunta voltada para as acadêmicas. Mas assim, a pergunta que eu tenho é: quais as disciplinas ou as áreas dentro da engenharia de alimentos que mais chamam a atenção de vocês, mais contribuíram para a paixão pela graduação? Eu acho que, no meu caso, foram as tecnologias, como a professora Cris falou no início, tecnologia de grãos, tecnologia de bebidas, porque são disciplinas onde abre mais a mente e o caminho, né, para a área em si. Mas microbiologia também é muito interessante, e todas essas disciplinas, elas são interligadas, né? Então, uma puxa a outra e você vai descobrindo coisas novas, aprendendo coisas novas e coisas que a gente nem imaginava que existia ou que a gente estudaria. Então, é um curso muito abrangente, tem muita disciplina legal, tem muita disciplina difícil, sim, muitas, bioquímica, mas além da parte de cálculo, né? Mas a parte das tecnologias, assim, é incrível e a gente aprende muita coisa diferente, muita coisa inovadora. E eu acho que é aí que desperta o interesse de cada um, assim, pelo menos foi isso que aconteceu. Parte de desenvolvimento, tentar entender, por exemplo, a função de cada matéria-prima num ingrediente, num produto, o que aquele ingrediente vai fazer de melhoria, enfim, toda essa parte, assim, é uma coisa que coloca muito a cabeça para funcionar e faz a gente estar sempre ativo e sempre buscando saber mais, inovar e procurar conhecer coisas novas. Então, sempre você fica muito interessado em conhecer mais e saber mais. Falando um pouquinho também, eu acho que as matérias que mais me chamaram a atenção, assim, né, foram Química de Alimentos, Microbiologia de Alimentos, Bioquímica de Alimentos, mas puxando para a parte bioquímica, a gente estuda tudo, até ciclo de Krebs, tudo, né, porque tá tudo muito relacionado. Mas quando a gente adentra, assim, bem a parte de alimentos, ali, então, a bioquímica do leite, né? A bioquímica das frutas, então, por que o caqui tem aquela astringência? Tudo isso daí é uma questão, assim, que me deixa fascinada. E quando a gente começa, por exemplo, a fazer estágio, esse tipo de coisa, a gente percebe que faz total sentido, assim. Então, tudo que você vê na química de alimentos lá no teu segundo ano de graduação, você consegue aplicar. E eles vão puxando, assim, sabe? É como se fosse uma macro matéria que ela vai se ligando às outras matérias e uma vai complementando a outra. Então, as tecnologias que a Rafa falou, quando a gente fala nas tecnologias, a gente tem ali a química de alimentos que a gente relembra, que fala muito sobre os aditivos, que fala muito também sobre as propriedades dos alimentos, e a gente entende por que aquele alimento se deteriora numa temperatura, em outra não, e outro alimento de outro tipo não, né? Então, envolve tudo isso, assim, e eu acho isso incrível. Eu fico muito animada, muito empolgada de falar disso, porque quando você começa a testar na prática, assim, faz total sentido. E é incrível, assim, de verdade. Se eu fosse vocês, eu fazia esse curso. É muito bom ouvir o teu entusiasmo, Grazi. Quisera que todos os alunos de todos os cursos fossem assim, né? Eu acho conveniente complementar o que a Cris e as meninas falaram ali, porque embora o nosso curso tenha toda essa parte prática e voltada para a área de alimentos, é muito importante que fique claro para todos. E aí que surge a grande diferenciação, pelo menos no primeiro momento, da nutrição, é que o nosso núcleo base, as disciplinas básicas de engenharia são iguais. Então, nós temos as mesmas disciplinas ali iniciais que uma engenharia civil, uma engenharia mecânica,
isso não muda. Então, toda essa parte prática que as meninas falaram vai ser pensada lá no processo, e aí pensando em nível de processo, não é cozinhar, né? É olhar propriedades termodinâmicas e transferência de calor, de massa e assim por diante. É algo industrial, né? Então, quando a gente, para ver se eu entendi um pouco do que engloba a engenharia de alimentos, quando a gente olha nas embalagens, por exemplo, de um presunto, a gente olha lá, ingrediente, carne, e daí uns nomes que a gente não sabe o que significa. Isso tudo é vocês que pensam no porquê por aquilo para chegar até nós, é isso? É isso aí mesmo, Lucas. A concepção do produto, o desenvolvimento do produto, né? A adição, né, de aditivos, de conservantes, tudo isso é pensado pelo engenheiro de alimentos, para que a gente tenha um produto que seja seguro para o consumidor, né? Quando a gente fala produto seguro, quer dizer que é um produto que não vai causar nenhum tipo de doença, né? E a gente precisa de um produto de qualidade, né? Essa qualidade é que a gente sempre quer, por exemplo, quando a gente compra um presunto, a gente sempre quer que o presunto ele tenha aquela mesma textura, aquele mesmo sabor, né? Isso a gente consegue com ferramentas de controle de qualidade que os engenheiros de alimentos conhecem muito bem. Além disso, a gente precisa produzir um alimento que seja agradável para o consumidor, né? Então, toda essa questão de lista de ingredientes, né, desenvolvimento de produtos é responsabilidade do engenheiro de alimentos. Até mesmo a questão da embalagem, né? Qual que é a melhor embalagem para comportar aquele produto, levando tudo em consideração aquilo que o professor João comentou aqui, né? As propriedades, aquela questão de atrito, né? Que ele pode ter, o peso que a embalagem pode suportar uma em cima da outra, toda essa logística, assim. Então, por isso que a gente tem todas essas disciplinas e essa parte também é de nossa competência. Como que calcula quantas calorias um alimento tem? Essa eu preciso saber, gente. Se vocês não repararam, aí eu preciso saber dessa. A pandemia, Vitor, é a pandemia. Foi a pandemia. Essa eu vou deixar para as alunas responderem para ver se elas foram para a aula de análise de alimentos aí. Mas essa é uma parte bastante aplicada na nutrição, mas a gente também sabe. Mas cada alimento, né, ele possui porções de carboidratos, de proteínas, de lipídios, que são as gorduras, né, sódio, os minerais, enfim. Cada alimento ele possui as suas porções específicas, cada porção específica ela tem um valor, né, gordura, carboidrato, enfim, e a partir disso é feito os cálculos a partir da porção do alimento, com base nesses valores de energia, digamos assim, de cada alimento, que são realizados os cálculos. Mas é importante ressaltar também que essa informação, ela tem que estar no rótulo dos alimentos, pessoal. Então, toda vez que vocês forem consumir, deem uma olhadinha, porque lá tá tudo bem certinho, assim, a porção, então, por exemplo, para o presunto, uma fatia. Então, aquela fatia, ela tem tantas quilocalorias, e isso ali se desdobra na tabela, enquadrando ali carboidrato e tudo isso que a Rafa comentou, né? Mas esses cálculos, eles são feitos de acordo com a composição do produto, né? Então, a gente pode fazer ele por meio de análises. Então, a gente utiliza vários métodos ali nos laboratórios. Ou aí tem os cálculos, né? Que daí envolve a gente pegar a porção e várias outras coisas assim, e multiplicando e somando, e misericórdia, para daí você chegar na conta final. Isso aí é dica também de Eric Jacan aí, que ele fala no Pesadelo da Cozinha, que tem que estar tudo bem detalhado. Então, Vitor, eu acho que com essas respostas que as meninas deram e mostraram que é obrigatório ter aí a indicação nos alimentos, você pode processar o meu irmão, o Vitor, que cozinha aí na tua casa, porque eu duvido que algum dia ele falou pra você, como é que é o nome daquele negócio que ele faz com milho, que a gente comeu junto esses dias? Cuscuz. Esse cuscuz tem tanto de calorias. Eu duvido, eu faço uma aposta que ele nunca fez isso. Vitor, se você tá assim hoje, a culpa é dele. Eu estou me sentindo lesado nesse momento. Eu vou entrar com os recursos aí necessários. Uma curiosidade que eu
agora que a Grazi falou, né, de quantas quilocalorias. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, o professor de física falou que uma pessoa adulta consumia 2 milhões de calorias por dia. Todo mundo achou um absurdo, né? Como assim 2 milhões? Ele, não, vocês nunca viram o rótulo? É quilocalorias. Então, 2.000 quilos, né? 2 milhões. Nossa, foi uma descoberta que mudou a minha vida. Mas isso é só para quem entende matemática, né? Eu olhar lá e já ia entender, não é nada. Tranquilo. É tranquilo, depois de uma semana ia ver que tava 3 quilos a mais ali, pensar tá tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta voltada agora para a questão da extensão, porque não só da extensão, mas também da pesquisa, né? Eu acredito que o Departamento de Engenharia de Alimentos ele é bem ativo na questão de iniciações científicas, projetos de extensão, né? E eu queria que os professores falassem um pouco sobre isso, e também a Grazi e a Rafa, caso tenham participado de algum projeto de iniciação científica ou algum projeto de extensão, que possam também complementar aí. Então, falando um pouquinho, né, sobre os programas do nosso departamento, né? Todos os professores efetivos do nosso departamento são doutores, então eles têm projetos de pesquisa vigentes, né? Todos os professores orientam alunos de iniciação científica e a gente tem várias áreas do conhecimento, né? Vou falar, por exemplo, o meu caso, que eu trabalho com fermentação, produção de kombucha, mas a gente tem professores que trabalham com extração de compostos bioativos, produção de cogumelos, a gente tem produção de cerveja com o professor Osmar, falando um pouquinho das linhas de pesquisa, né? Mas a gente tem outros ainda. E falando um pouco a respeito dos projetos de extensão, a gente tem a empresa Júnior, né? Que é a Alitec, que começou as atividades em 2019, e as meninas podem falar um pouquinho mais sobre a Alitec, como que ela funciona. Complementando, então, o que a Cris colocou ali em relação à pesquisa, então, como ela disse, cada professor tem a sua área de atuação, e nisso que a gente vai buscando se aprofundar. Aí, com relação à empresa Júnior, né, e os projetos de extensão, eu vou falar de um que eu coordenei e ainda ele está acontecendo, embora esteja acontecendo num ritmo lento em função da pandemia, que foi de recolher pilhas e baterias. Nós temos um problema muito grande, isso a nível mundial, de descarte inadequado de pilhas e baterias, e não preciso nem mencionar aqui muito profundamente os efeitos desse descarte inadequado no meio ambiente, água e etc. E a nossa ideia foi recolher colocar um ponto de coleta para destinar corretamente este material e também ajudar a conscientizar, e essa conscientização foi feita basicamente por meio das redes sociais. Como eu disse, os resultados são bons, a julgar pela situação que a gente está vivendo. Nós não temos fluxo de pessoas no campus, e isso faz com que nossos resultados sejam um pouco aquém daquilo que poderia. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu já reunir uma grande quantidade que foi evitada de descartar incorretamente, e a ideia é que a gente siga com esse projeto, né? A ideia inicial disso aqui é justamente mostrar para a comunidade que nós existimos e que nós tentamos, de alguma forma, fazer a diferença. Nós temos vários projetos de pesquisa de grandíssima importância, como a Cris falou, na área de bebidas, extração, microbiologia e afins, que muitas vezes não saem, não tem o devido suporte da mídia, então acaba ficando que o pessoal ali não aparece, não tem resultado, e na verdade tem muitos. Nesse sentido é que nós estamos trazendo aí as atividades de extensão, e a empresa Júnior está fazendo esse papel muito bem, está mostrando a engenharia de alimentos para a comunidade e mostrando o valor que tem essa área de atuação. Eu vou deixar para as meninas falar, elas têm propriedade suficiente para falar sobre a empresa. Vou comentar um pouquinho da EJ, né? A gente chama carinhosamente de EJ, sigla para Empresa Júnior. E aí, assim, né, sou uma Dino Alitec, porque eu participei da fundação dessa empresa, então tenho muito carinho por falar disso, né?
A Alitec é uma associação sem fins lucrativos formada pelos alunos da Unicentro, né, pelos alunos do curso de Engenharia de Alimentos, que tem como principal objetivo da consultoria para empreendedores. Então, o principal viés assim, da empresa júnior é literalmente colocar em prática aquilo que a gente vê durante a faculdade, né? Pelo nosso curso ser o dia inteiro, muitas vezes a gente não conseguir um estágio assim e ao mesmo tempo fazer a faculdade. Então a EJ ela veio aí para suprir isso. Então a gente trabalha com problemas reais. Então os empreendedores da área de alimentos contatam a gente vai até eles também, né? E aí a gente conversa, entende qual que é o problema, faz uma proposta de como a gente pode ajudar. E a partir disso a gente desenvolve um projeto para ele, né? Então, claro que todos esses projetos, eles têm o suporte e os amparos dos nossos professores, a gente não faz nada assim sem a orientação deles. A gente tem muito apoio do nosso departamento, que é incrível, assim. Então, a gente trabalha com essa parte também. E a gente está aí desde 2019 fazendo esse trabalho com os empreendedores da nossa região e prestando consultoria em diversos serviços, assim, seja da parte nutricional, para eles terem uma rotulagem adequada para poder vender seu produto, seja para entender qual a melhor embalagem que eles podem utilizar, seja para eles entenderem qual é o prazo de prateleira, né, do produto. Então, a gente tem várias áreas aí que a empresa contempla e a gente presta consultoria para eles. A gente cobra um valor simbólico, né? A empresa lá tem um CNPJ, então a gente emite nota fiscal, tudo bem certinho, por isso o valor simbólico. E aí, com esse valor, a gente recapacita os nossos membros. Então, os membros, eles são todos voluntários, mas a gente, o dinheiro que a gente recebe, a gente usa para pagar alguma capacitação para os membros, para eles terem benefícios além, né, dessa experiência, por participar da empresa. Mas fora a empresa júnior, a gente tem os nossos projetos de iniciação científica, acho que a Rafa pode falar melhor. A gente tem também o projeto que o professor João falou muito bem ali do recolhimento de pilhas, né? Que é um projeto que a empresa júnior está junto ali, executando. E também a gente tem as monitorias, né? Para quem não sabe ainda o que quer fazer, a gente pode trabalhar ali nas monitorias com os profs, para a gente entender também se a gente, de repente, não quer ser prof, seguir para essa área acadêmica, que é bem importante também. Complementando a fala da Grazi, uma coisa que me marcou muito, assim, no início, no primeiro dia, nas primeiras semanas de faculdade, os professores falavam assim pra gente: vivam a universidade, vivam a faculdade. E a gente não entende isso no início, a gente se questiona muito, porque o começo é muito sofrido, é muito perrengue mesmo por conta da parte dos cálculos, da física. É aí que muita gente desiste, porque precisa ter muita garra mesmo, mas vale muito a pena. E quando eles falavam viva a universidade, era sobre isso que eles estavam falando. Hoje, quando a gente tá com o pezinho no 5º ano, a gente tem noção do que é isso, do poder dessa fala que ela teve sobre a gente. Eu e a Grazi, eu posso dizer que eu e a Grazi vivemos muito a universidade juntas, porque fizemos IC juntas, participamos da mesma diretoria dentro da Alitec, e agora a gente está compartilhando dessa experiência também. Então a Grazi, além de uma colega e amiga, a gente tem muita experiência legal e bacana para trocar. Mas com relação às iniciações científicas, existem inúmeras áreas, igual o professor falou, o professor João comentou, né? De desenvolvimento, de microbiologia, enfim. E o nosso departamento, ele dá muito apoio, assim, muito incentivo. Os professores, como orientadores, são muito bons, assim. Então, tudo que você precisa, eles te apoiam. E eles são professores que motivam muito a aprender, a desenvolver, a você se desafiar e conhecer áreas novas, conhecer coisas novas, porque é isso que faz a nossa profissão, né? É isso que a gente precisa, assim, é isso que nos move, né? O conhecimento. Então, as iniciações científicas são bem bacanas nessa questão, assim, a gente aprende demais com as ICs, e além da IC, a Alitec também é uma coisa que assim, absurdo. A gente entra, às vezes fica com dúvida, falando, será que eu sei? Será que eu tenho conhecimento? Será que eu aprendi alguma coisa na faculdade? Quando você faz IC, você descobre que sim. Quando você faz parte da empresa júnior, você descobre muito mais que sim, você sabe muita coisa. E quando você sai para fazer estágio, que é o meu caso agora, que eu tô fazendo estágio durante a pandemia,
eu sei que eu sei muita coisa. E eu fico orgulhosa disso, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time da Unicentro, porque eu devo muito isso aos professores e aos colegas também. Então, a gente sabe muita coisa, a gente sabe do potencial, assim, então o curso é excelente e a gente tem uma carga de conhecimento grande. A gente acha que não, mas a gente sabe muita coisa. E com certeza a IDCs, os projetos de extensão contribuem muito para isso. Mas eu sou aluno da Unicentro, o curso que eu estou dando aula hoje foi onde eu me formei. Então isso para mim é uma sensação muitas vezes indescritível, estar ali do outro lado sendo professor, mas o que me levou a ser professor, e aí cabe o gancho para aquelas atribuições que nós temos enquanto engenheiro de alimentos, foi justamente as iniciações científicas. Eu fiz 2 durante a graduação e aquilo me mostrou que era aquilo mesmo que eu queria, portanto fui para o mestrado, atualmente faço doutorado. Então é importante em diversos aspectos, como as meninas colocaram. Queria só complementar ali o que a Rafa falou sobre estágio, né? A gente chega pensando, meu Deus, eu sou uma meba, o que eu fiz nesse tempo todo que eu fiquei na faculdade? Brasil! Mas aí você começa assim a conversar e você começa a entender tudo que rola ali na empresa e você percebe o quanto você tem propriedade, né? E aquele guarda-chuvinha que eu falei, que é uma coisa vai puxando a outra, assim, é incrível. Porque na engenharia de alimentos, no estágio, é literalmente isso. Uma coisa envolve outra e no final você muda, assim, 5 gramas de uma coisa, muda, sei lá, dias de vida de prateleira. Tudo é teste, então é muito incrível, assim, o quanto essas experiências fora da ementa curricular que a gente tem, assim, agregam a nossa vida, né? É claro que a ementa do curso, ela tem uma grande participação. Isso, uma grande participação nesse sentido, porque a gente aprende as coisas pelas matérias, né? Mas nas ICs, nas monitorias e na empresa júnior que isso se torna mais palpável pra gente. Então, por isso que é tão importante. É isso aí, né? Nesse bate-papo vocês perceberam aí que a Rafa e a Grazi são mais que amigas, né? São friends nesse período aí da graduação. É assim, ó, eu vi a professora falando sobre kombucha e essas medicinas alternativas, não são medicinas, mas são esses alimentos alternativos. Eu queria saber um pouco mais sobre o kefir, porque eu era o adepto do kefir, eu achava muito legal. Se a professora ou os alunos puderem me explicar um pouquinho mais como que ele funciona, se realmente ele cria os bichinhos dentro da barriga da gente, como é que funciona, vocês podem falar? Então, Victor, o kefir é uma bebida fermentada, né, à base de leite, e o cultivo do kefir, ele é um cultivo tanto de bactérias láticas quanto de leveduras. Então, o kefir, ele é uma bebida que tem um sabor diferenciado, né, por ação principalmente das leveduras, que produzem um pouco de gás carbônico e de álcool, e as bactérias láticas que produzem ácido, né? Então, ele fica uma bebida refrescante, bem diferente. Tem muita gente que gosta, né, e tem muita gente que não gosta. Então, o kefir, ele é uma bebida que tem um potencial probiótico, tá? Por que a gente fala potencial probiótico? Porque muitas vezes a gente recebe uma doação, né, da cultura do kefir, a gente não sabe se aquelas bactérias, elas são probióticas de verdade, né? Para a gente poder colocar, por exemplo, no rótulo de um alimento que o produto é probiótico, a gente precisa comprovar cientificamente que aquela bactéria é probiótica e, além disso, que ela está em concentrações adequadas, né, suficientes para chegar no nosso intestino e ter uma ação. Então, é uma bebida muito legal, né? O kefir, assim como a kombucha, né? São bebidas que a gente pode fazer em casa, né? E que contribuem bastante com a saúde. Dentro da engenharia de alimentos, há alguma área, por assim dizer, que é mais desafiadora na atuação? Porque, nós temos aí, o engenheiro de alimentos pode atuar em diferentes áreas, né, como foi enfatizado. Mas tem alguma que ela é bem mais desafiadora do que as outras? Sei lá, a atuação numa rede de fast foods, por assim dizer, sei lá. Queria saber mais sobre isso. Eu acho que, assim, na minha visão e na pouca experiência que tenho e estou desenvolvendo,
eu acho que todas as áreas são muito desafiadoras, porque você precisa pensar muito e muito rápido. Você precisa pensar numa solução rápida. Então, isso acontece em todas as áreas. E o alimento é uma coisa ali que está mudando o tempo todo, né? Então, você precisa estar atento ao que o consumidor está comprando, o que ele está querendo comprar, qual que é o objetivo dele. Aí a gente liga tudo isso, se o produto é saudável, se você está ofertando um produto com qualidade. E seja na área regulatória, enfim, todas as áreas. Eu acho que todas as áreas são muito desafiadoras. Eu acho que não tem nenhuma, assim, que perca, sabe? Quando a gente fala de desafio. Porque quando a gente olha para controle de qualidade, a gente tem o maior desafio, que é lidar com o alimento ficar sempre tendo o mesmo padrão. Então, é garantir que ele não se deteriore antes, é garantir que ele chegue para o consumidor nos padrões que o consumidor sempre compra e que ele está esperando, né? Para que ele não se decepcione. Quando a gente fala de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, a gente tem um grande desafio também, que é entender o que o consumidor quer e, ao mesmo tempo, ser extremamente criativo para trazer coisas novas. Então, são diversos, assim, desafios que eu vejo que a gente enfrenta quando a gente olha para a gestão do processo, né? A gente tem ali lidar com pessoas, gerenciar o fluxo produtivo também é um grande desafio, porque a gente tem várias variáveis no processo e dentre elas pessoas, que eu acho que são as maiores variáveis, assim, então a gente precisa ter habilidade, assim, para se comunicar, para conseguir liderar a equipe. Então, eu acho que é difícil a gente dizer qual é a área menos desafiadora ou qual é a mais desafiadora. Eu acho que todas, assim, têm um peso muito semelhante. Complementando aí o que as meninas falaram, né? Eu, como docente, também, né, tenho uma missão muito desafiadora, né? Assim como, né, os outros ramos da engenharia, né? Que é trabalhar com os alunos, né? E que os alunos agora, né, cada vez são mais diferentes, mais tecnológicos. Então, assim, né, como engenheiro na indústria, eu, como docente, também enfrento vários desafios, né? Todo dia. Outra coisa, complementando o que as meninas falaram, acho que o engenheiro por si só, ele é um resolvedor de problemas, né? E outros pilares, assim, que a gente vê de desafios é aliar a inovação com a sustentabilidade na engenharia e também a produção de alimentos saudáveis, né? Que é o que a gente busca para o consumidor. Eu sei, nós chegamos àquele momento que você adora, que você se diverte, o nosso encerramento aqui de programa, né? Parece aquele programa do Amaury Júnior, que aparece todas as celebridades dando risada, assim. É o nosso momento de mostrar para vocês as nossas dicas aqui. E eu, com certeza, acredito que muitos alunos aí, muitos candidatos, por exemplo, do vestibular aí da Unicentro, que estão ouvindo esse podcast, tenho certeza que se interessaram ainda mais pela área de engenharia de alimentos. Então, agora, para você aprimorar mais ainda o seu conhecimento em engenharia de alimentos, chegamos ao nosso quadro Aqui Dica Chegamos. E hoje, as nossas convidadas aqui e também o nosso grupo de produção aqui vai indicar materiais para você acompanhar durante a semana aí, voltado para a engenharia de alimentos. Queria começar pela professora Cristina. Bom, vamos lá. Eu, como gosto muito de séries, vou indicar uma série lá do History, que é a série Gigante dos Alimentos, que fala sobre as grandes indústrias, né, lá dos Estados Unidos, e todo o processo de produção, como que a indústria começou, a indústria de alimentos, e também fala um pouquinho a respeito do início da legislação de alimentos lá nos Estados Unidos. E também tem um programa de TV bastante interessante, eu que sou uma boa apreciadora de vinhos, que é o programa do Mais Globosat, que é um brinde ao vinho, né, que a gente tem algumas dicas, né, de degustação de vinhos, de análise sensorial de vinhos e o processo de fabricação também, que é abordado lá no programa. Grazi, quais são suas dicas? Eu tenho uma dica para dar para vocês, que é um aplicativo, que o nome dele é Desrotulando, não sei se vocês já viram ele, mas é um aplicativo que você escaneia o produto, assim, e ele mostra o quão saudável ou não é o produto. É bem interessante, assim. Então fica aí essa dica.
Outra dica que eu tenho é um episódio em questão, assim, daquela série Explicando, da Netflix, que ele fala sobre o futuro da carne. Então, fala muito sobre a carne feita em laboratório e tudo mais. Então, é bem interessante, é da 2ª temporada. O canal do YouTube, Manual do Mundo, eles trazem muitas empresas, assim, eles vão visitar as indústrias de alimentos e tudo mais. E é muito interessante, assim, você conhecer as grandes empresas, né, as multinacionais, como que elas são por dentro, como que funciona o processo, é muito incrível. Então, fica aí essa dica. Né? Iberê, Manual do Mundo, que é amplamente citado no nosso podcast. Os caras são muito bons mesmo, né? Iberê Tenório, cara, 10 anos e até hoje não mudou o efeito de surpresa, né? Uau! É sempre o mesmo uau, né? Há 10 anos. Rafaela, qual que é a sua dica? Bom, eu vou puxar a sardinha pro lado da nossa EJ, vou indicar o Instagram da empresa Júnior, da Litec. O pessoal tá postando bastante conteúdo interessante, então desvendando mitos e verdades sobre a área de engenharia de alimentos, sobre novos produtos, e enfim. Também uma página, a Grazi falou do aplicativo, mas também tem o Instagram do Desrotulando, que é muito bacana de acompanhar. Eles falam bastante sobre as informações que contém na embalagem. O aplicativo ele é bastante voltado, então, para a saudabilidade do alimento. Alimentando Conhecimento também é uma página muito legal, que eles postam bastante inovações. Por exemplo, foram lançados mentos sabor salgado, sei lá. Eles postam, você fica sabendo logo do que o produto é lançado. Então, eles postam bastante inovação no mercado. E também uma página da Aline de Assis, que é a página Rotulagem. Também fala muito sobre essa parte mais parte de regulamentação, de embalagens, de rótulos, o que pode, o que não pode conter, dá dicas, enfim. São endereços no Instagram aí bem bacana de acompanhar. É isso aí. Agora, Lucas Gomes Timóteo, qual que é a sua dica da semana? Eu tenho 2 dicas. Uma série da Netflix, Irmãos Cervejeiros. São 2 irmãos, como o próprio nome já diz. E são cervejeiros. E são cervejeiros. E estão com a cervejaria à beira da falência e eles vão atrás de fazer a cerveja perfeita. E daí são 8 episódios, mas é bem interessante porque tem um que eles conseguem criar uma cerveja que é um elixir dos deuses, mas é muito caro para produzir, então você tem que resolver isso. Então acho que é bem legal. E a outra série é da Globosat, mas tá na hora do café. Vitor Tel, qual que é a tua dica da semana? Então vamos começar pela melhor dica que eu vou dar hoje, que é Tá Chovendo Hambúrguer. É um filme sensacional, um filme maravilhoso, assim, ó, você quer saber o que faz engenheiro de alimento? Veja a máquina do menino que faz o cientista lá. A máquina faz comida. Você pensa na comida, a comida é criada. Piadas à parte, a dica de hoje é Cowspiracy. É um documentário do Netflix que fala também sobre o mercado da carne e sobre as comidas ultraprocessadas. Ela é de 2014. E os impactos dessa indústria para o mundo em geral. É uma série muito importante, muito interessante que todas as pessoas assistam para a gente ter um pouquinho mais de consciência no nosso consumo e especificamente no consumo de carne. Beleza? Era isso aí. Só falta você falar agora para comer carne de jaca. É isso, né? É isso aí, eu já experimentei, já fiz carne de jaca, já fiz carne de casca de banana, só que eu não sou vegetariano, né? Estive vegetariano um tempo, não sou vegetariano, não estou vegetariano agora, mas é muito interessante. Carne de jaca é muito gostoso, gente. Quem quiser experimentar, outra dica, vai lá, coloca a jaca na panela de pressão, cozinha e depois desfia, fica igual carne de frango, pode fazer da maneira que você faz a carne de frango, fica muito gostoso. Terceira dica, dei 3 dicas, falei que só ia ter o Chovendo Hambúrguer. Se colocar no laboratório sensorial, será que as pessoas descobrem o que é frango, o que é jaca? Descobre, né? O cheiro não tem como tapear, né? Acho difícil. Vou dar mais uma dica, seguir o Instagram do departamento, @UnicentroDeali, também a gente tem várias dicas. Coloca o dia a dia das aulas práticas, conteúdos para vocês. Se liguem lá no nosso Instagram também. Professora, fica o desafio, então. Vocês me chamam para o laboratório, eu faço a carne de jaca, faço o risoto de carne de jaca e o risoto de carne de frango. E aí a gente
A gente brinca aí, vamos ver se é jaca, se é frango, ou se é igual uma hamburgueria que tem aqui em Guarapuava, Jaca Frango, que eles têm o frango bacon. Show de bola, Vitor. Combinado. Ai, meu pai do céu. Mas olha só, a minha dica dessa semana, eu não sei se tem muito a ver com engenharia de alimentos, mas eu vou indicar um filme que bugou meio mundo no ano passado, que é o filme espanhol, original da Netflix, chamado O Poço. Por que eu tô indicando esse filme? Não sei se tem muito a ver, mas numa parte do filme lá, não tô falando na questão do enredo ali, do enredo principal, mas uma das partes que mais me chamou a atenção foi a questão de planejamento que a cozinha fazia na questão do preparo dos alimentos. Então, tipo, eles, na cabeça deles ali, eles imaginavam que todo mundo iria comer por igual, se todo mundo respeitasse aquela ordem. Então, não sei se tem muito a ver com engenharia de alimentos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpe, professora, me desculpe, alunas, mas é uma dica que eu pensei aí do momento. O planejamento faz parte de toda a indústria de alimentos, né? Sem planejamento, a gente não faz nada. Não assisti o filme, eu vou assistir para conferir. Olha, recomendo assistir esse filme assim, tipo, não depois de você, por exemplo, jantar ou almoçar. Então, é um filme aí meio... Pra quem não é tanto. Não, mas tem gente aí que passou mal assistindo o filme. Eu não passei, claro, né? Mas, mas tem gente que passou mal assistindo o filme. Mas é uma indicação aí original da Netflix chamada O Poço. Ele bugou meio mundo no ano passado por conta de inúmeras teorias que surgiu graças a ele. Sim, presta atenção na panacota. Na panacota, é isso aí, presta muita atenção na panacota. E também a outra dica que eu tenho para dar para você, meu caríssimo ouvinte, mas eu acredito que você já esteja cansado de ouvir essa dica, mas quer conhecer mais sobre o Departamento de Engenharia de Alimentos e também outros cursos de graduação da Unicentro? Olha a dica aí, www.unicentro.br/estude-graduação. Lá você vai conhecer tudo bem certinho sobre os cursos, você vai conhecer um pouco sobre o Departamento de Engenharia de Alimentos, todo o departamento ali, os professores e também a matriz curricular do curso. Então, qualquer dúvida, acesse o nosso site lá que você vai ter todas as informações. Além, é claro, de acessar a página no Instagram do Departamento de Engenharia de Alimentos, como a professora enfatizou aí. E também você pode acompanhar um pouco mais sobre todos os cursos da Unicentro acessando as redes sociais da nossa instituição, que é @UnicentroPR, seja Facebook, Twitter ou Instagram. Essas foram as dicas, eu quero agradecer muito a você que acompanhou esse episódio, obrigado de coração, e agora abro para a deixa final, né, os agradecimentos. Professora, seu abraço, seu muito obrigado, seu tchau, sua mensagem final de bênção, fé, motivação, vacina. Obrigada, pessoal, pelo convite, o pessoal que está escutando o nosso podcast, tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente e vem fazer Engenharia de Alimentos, que o curso é show. Grazi, o seu muito obrigado, seu tchau, seu abraço. Queria agradecer o espaço mais uma vez para a gente contar um pouquinho do nosso curso, né? A gente não falou nem a metade, isso que a gente fala bastante, pessoal, como vocês podem ver aqui nesse podcast, né? Mas muito obrigada aí, pessoal, pelo convite. E caso queiram tirar alguma dúvida, podem chamar a gente que a gente está super à disposição. É isso aí, Rafa, seu tchau, seu muito obrigado, seu abraço. Agradeço a oportunidade, também foi um prazer imenso conversar com vocês, falar um pouquinho sobre o curso. A gente ama falar sobre esse curso, somos muito entusiasmadas, gostamos muito do que fazemos. Então, para a gente é sempre um prazer falar disso. E como a Grazi e a Prof falaram, qualquer dúvida podem entrar em contato que a gente vai conversar, vai esclarecer, enfim. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, Vitor Tel, para não deixar o meme morrer, Pedro Tel é um entusiasta na área de engenharia de alimentos? Inclusive, eu ia falar isso, né? O meu irmão é um entusiasta na área de engenharia de alimentos. Ele cozinha muito bem, né, Vitor? Inclusive, né? Nós não podemos negar que o Pedro cozinha muito bem. E aprendeu com o irmão. Pessoal, muito obrigado por terem participado. Eu agradeço os professores, as alunas. E agradeço vocês por confiarem no meu senso horrível de piadas e me chamarem sempre para fazer parte desse podcast aqui, ó. Chuchu, beleza. A gente tem um contrato, não tem como quebrar, brincadeira. Não temos contrato, não. Lucas Gomes Timóteo, seu tchau, seu muito obrigado, seu abraço. Agradeço a participação da Cristina, do João, da Grazi, da Rafaela. E a vocês, Vitors.
sempre parceiros na produção do podcast. É isso aí, esse foi o tchau de Lucas Gomes Timóteo. Lembrando que você pode sugerir temas e também sugerir dicas aqui para os nossos episódios e também fazer a sua pergunta através do nosso e-mail. Nós temos um e-mail, anota aí, ó, aquicursochegamos@unicentro.br. aquicursochegamos@unicentro.br. Se você está ouvindo através de um agregador de podcast, seja Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcasts, enfim, bati no meu microfone sem querer aqui, você pode acessar o nosso site, unicentro.br/aquicursochegamos. Lá você acompanha um pouco sobre o projeto, acompanha todos os episódios lançados, a reunião dos agregadores aí, né? Então você vai conferir todas as plataformas que o podcast está disponível, e você sabe, toda quarta-feira estamos aqui com novos episódios para você. Muito obrigado de coração, professora, muito obrigado, alunas, pela participação. Obrigado também ao professor João, que teve que dar uma saidinha no final aí do nosso episódio, mas fica os nossos agradecimentos, e obrigado também por fazer parte da história da Unicentro, o departamento e também o curso, enfim, obrigado por vocês fazerem parte de toda essa história aí da nossa querida instituição. Um forte abraço a todos, até o próximo episódio, se cuidem, usem, fui falar tomem álcool em gel, não toma álcool em gel não, usem álcool em gel, usa máscara e também se cuida aí, porque em breve você será vacinado, se tudo der certo. Um abraço a todos, tchau, tchau.